Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história. Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso canal Jogando Conversa Fora. E sempre pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, quem não se inscreveu ainda, deixe seus likes, ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos novos. Enfim, ajude o nosso canal a, como eu sempre digo, ser um canal maior e melhor. Hoje nós vamos ter, mais uma vez, o grande prazer de conhecer outra celebridade aqui do nosso meio. É um rapaz jovem, pai de uma garotinha muito linda, de uma esposa muito devotada e autor desse livro aqui, ó. Guardem bem, vai ser um best-seller já já. Esse rapaz, ele diverte a nós todos que acompanhamos ele pelo canal que ele tem no Instagram, mas ao mesmo tempo ele nos faz pensar. Ele tem umas postagens do canal dele que são de uma profundidade impressionante. Sem maiores delongas, vamos conversar a partir de agora com o nosso querido Alexandre Noleto. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Fico honrado. É um prazer participar desse canal, Jogando Conversa Fora, né? Vamos jogar muita conversa fora aqui. E especialmente falar com você. Estou conhecendo hoje também, estou tendo esse prazer. Walter Siqueira, né? Eu já tinha visto alguns vídeos quando fui convidado. E quero parabenizar pela proposta, pelo canal. Eu acho que a gente, hoje que a televisão já não nos entrete tanto, né? Por conta de não ter programas realmente que edifiquem a gente, eu acho que é uma saída muito interessante você buscar nas redes sociais ou nos canais do YouTube alguma coisa que vá te engrandecer como ser humano, ou aumentar a tua cultura, e eu acho que o seu canal ele vem para isso. Obrigado. Parabéns. Antes da gente seguir na entrevista propriamente dita, eu queria fazer um registro. Eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Empório do Zeca, esse local maravilhoso, lindíssimo em que nós estamos. Ele fica aqui na Avenida Jockey Club, aqui no bairro do Jockey Club também, e agradecer a gerência por ter nos possibilitado ter essa conversa aqui nesse local aprazível e de convidar vocês a vir aqui, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Bem, voltando à nossa entrevista, eu queria te perguntar, Alexandre, quem é o Alexandre Noleto, para as pessoas que não te conhecem ainda? Então, rapaz, Alexandre Noleto é um ser humano que tenta evoluir a cada dia, tenta se livrar das inclinações ruins que a gente já nasce com ela. E assim, sou fisioterapeuta de formação, empresário aqui na minha cidade, tenho uma clínica de reabilitação que tem mais de 12 anos já, e sou esposo da Welina, pai da Clara e da Isabelle. A Isabelle tem 6 anos, a Clara é a mais nova, agora tem 60 dias que nasceu. E sou esse homem que sonha, que tem muitos desejos e que busca, como eu falei, evoluir, me edificar e tenta realmente seguir aí os ensinamentos de Jesus Cristo para buscar, pelo menos um pouquinho que seja, a santidade que exatamente vai me aproximar dele quando a gente partir para a nossa vida eterna aí. O que foi que lhe levou a fazer esse trabalho, visto que você milita em uma área completamente diferente? Você é fisioterapeuta, você é empresário, e você conseguiu conciliar nesse seu trabalho um pouco de humor, um pouco de filosofia, um pouco de religiosidade. Como é que surgiu esse teu outro lado? Na verdade, eu tenho eu diria assim, um certo prazer já há bastante tempo em relação a artes, de modo geral, e sobretudo a música. E aí comecei com violão, com cavaquinho, aprendi a tocar cavaquinho quando novo, depois passei por violão, a gente até arriscou montar uma banda aqui em Teresina, uma banda de pagode e tal. E assim, e aí isso já começou a me levar para o lado da poesia. Arrisquei fazer algumas letras de músicas, 3 letras dessas músicas, eu sempre falo, foram gravadas, porque para mim é como se fosse um troféu
porque eu ainda estava iniciando. Então, o grupo Shen daqui de Teresina, que é espetacular, maravilhoso. Um beijo aí pro Grande Leonardo, abraço, meu irmão. São espetaculares. E aí, assim, eles gravaram 3 músicas minhas e eu fiquei muito feliz e fui me empolgando. E eu sou, a minha essência é mais do cordel. Eu gosto da literatura de cordel, eu gosto de rimar e tal. Para mim é um hobby, né? Buscar rimas e tal. Eu comecei com isso. Aí veio o Facebook, veio o Instagram, depois do Facebook. E muitas pessoas falaram, por que tu não coloca a tua poesia lá no Facebook, no Instagram? Comecei colocando no Facebook e comecei fazendo poesias sobre tudo. Política, sobre fé, sobre Deus, sobre o amor, né? Sobre relacionamento. E aí migrei para o Instagram. Foi quando, foi no boom do Instagram, e aí assim, as frases começaram, as reflexões, eu meio que adaptei, eu mantive a profundidade, tentei manter a profundidade, né, a mensagem que eu queria colocar, mas eu transformei a rima em algo mais moderno. Eu deixei de rimar, porque eu sei que nem todo mundo gosta e tal. E aí, assim, explodiu. As pessoas começaram a repostar, as grandes páginas começaram a repostar, e eu fui crescendo e hoje eu saí em 3 anos, 6 mil seguidores para hoje 900 mil seguidores. Então é isso. É um número espetacular. É um número muito grande. E esse livro? Você está na lista VIP de Deus. Fala um pouco dele. Então, esse livro ele surgiu, foi como consequência desse meu trabalho, né? Você falou, não, fisioterapeuta, empresário. A fisioterapia, para mim, ela me humanizou, né? Eu sou especialista em neurologia, então tratei durante 12 anos pacientes neurológicos, crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, adultos que eram independentes e sofreram lesão de medula e ficaram paraplégicos, jovens que tiveram um acidente vascular encefálico e ficaram tetraplégicos. Então, assim, eu me deparava sempre com uma realidade muito dura em relação à minha realidade, a realidade mais comum das pessoas, e toda vez que eu ia atender uma paciente ou um paciente, eu realmente refletia e meditava muito sobre aquilo. Então, assim, era uma forma a fisioterapia me mantia, era um cinto de segurança que me mantinha no eixo para que eu não me inclinasse para as coisas ruins ou para a vida mais fútil, valorizando o supérfluo, etc. Então, assim, aquilo me aflorou muito a sensibilidade. E nas minhas postagens eu comecei a falar muito de Deus, comecei a falar muito de fé, diante dessa realidade que eu vivia. E teve uma frase específica que eu publiquei. Moça, apaixonar-se por si mesma é a melhor cirurgia plástica para um coração cheio de cicatriz. Essa foi a frase que eu escrevi. E aí, no dia seguinte, eu olhei meu direct e tinha uma mensagem ao seguidor dizendo que essa frase tinha livrado ela de cometer suicídio. E então, uma frase que fala de amor próprio, uma frase que fala de se valorizar. E aí eu disse para ela, olha, parabéns por você não ter tirado sua vida, que bom e tal. E calma que você está na lista VIP de Deus. Né? Veio essa insight, assim, esse repente aí. Eu falei, olha, você está na lista VIP de Deus. Por quê? Eu quis dizer para ela que, por mais que ela não se achasse importante ou alguma coisa desse tipo, eu não sei o que ela estava vivendo naquela circunstância lá naquele momento, mas para Deus ela é importante. E basta. A gente ser importante para Deus já é o suficiente. Né? E aí, dessa conversa com essa seguidora, dessa frase, surgiu a ideia da gente colocar as poesias e fazer outras inéditas num livro. E eu coloquei como título, Você está na lista VIP de Deus. O pessoal fala, mas Deus não tem lista VIP, todo mundo está na lista VIP de Deus. E eu digo, realmente, mas muitas pessoas, e isso é impressionante, no lançamento do meu livro eu saí entrevistando algumas pessoas, muitas pessoas não se sentem na lista VIP de Deus. Se sentem pouco importantes, se sentem realmente pessoas que são são consideradas a periferia do ciclo de pessoas importantes. Então, assim, isso faz com que essas pessoas se sintam muito mal e às vezes até cria aí ou tentem até tirar a própria vida. Então foi daí que surgiu a ideia do livro. Por falar em Deus e em superação, talvez muita gente não saiba, o Alexandre tem passado por momentos
familiares um pouco difíceis. A filhinha dele, a caçula, nasceu prematura, ou seja, passou um tempo ainda no hospital até poder vir para casa, agora já está recuperada, ganhando peso, graças a Deus. E a mulher dele, nesse parto, descobriu um câncer, que está sendo tratado e, graças a Deus, também em recuperação. Como é que você se viu, um homem de tanta fé, passando por uma situação dessas? Isso de alguma forma abalou tua fé, ou reforçou a tua fé? Como foi que você reagiu a isso? É uma pergunta muito interessante, porque eu me vi realmente na situação de ter que viver o que eu pregava. Então, nas redes sociais, eu sempre falei muito de fé, sempre falei, olha, pela manhã sempre eu coloco uma postagem sobre isso, e sempre instigando nas pessoas essa condição de, olha, tenha coragem, tenha força, tenha ânimo, que vai dar certo, por mais que esteja dando errado, vai acontecer e tal. Mas a minha vida estava muito boa. Eu não estava passando por nenhuma provação, nunca tinha tido problemas assim, graves de saúde na minha família, de modo geral, nem no meu núcleo familiar, nem com meus pais, nem com os parentes mais próximos, assim. E eu me vi nessa situação. Em novembro de 2019, foi no ano passado, a minha esposa já estava gestante de 20 semanas e sentiu mal. E assim, a partir daí descobriu que ela estava com câncer. Ela é muito nova, tem 38 anos, a minha idade. E aí, assim, um câncer muito agressivo. E a gente ficou nesse dilema, porque a gestação estava muito ainda precoce. Ela tinha que fazer uma cirurgia para tirar os tumores, eram 2 tumores. E aí a gente poderia ter que interromper a gestação e tal. Então, foi aí que eu tive que realmente acessar essa fé que eu sempre preguei. E eu me senti desafiado, realmente, porque, quer queira, quer não, a gente começa a se questionar. Há uma tentação da gente cair nessa cilada de se perguntar por que eu? Por que eu? Por que veio, né? Por que veio para mim? A gente tão novo e tal. E minha esposa, inclusive, se tentou mais ainda a se questionar porque era com ela. E eu disse, olha, eu não posso agora é a hora que eu tenho que viver o que eu prego. Até porque se eu não fizer isso, eu não vou estar sendo verdadeiro com meus seguidores que tanto confiam em mim. E realmente muita gente me manda mensagem, feedback, que gosta das mensagens e aquilo transforma eles. Então, assim, respondendo a pergunta, o que aconteceu? Eu acabei tendo que acessar ainda mais profundamente essa fé, através da oração, através do jejum, através da caridade e através, de certa forma, de um exílio interior, que é o que a gente está vivendo, de abdicar dos prazeres materiais, que a gente é tão condicionado, e começar a enxergar os prazeres espirituais aqui na vida humana. Então eu acessei de fato essa fé, eu me fortaleci em Deus. Por quê? Porque eu abdiquei do direito de entender o que estava acontecendo. Há algumas coisas na vida que não tem como entender. Não tem como explicar como minha esposa apareceu um câncer nela com 38 anos, um câncer agressivo, sendo que ela tinha hábitos, de certa forma, saudáveis. Então eu abdiquei do direito de entender e eu consegui encontrar uma paz a partir daí. Eu não quero entender, eu só quero enfrentar esse problema. Para mim não é um problema que veio de Deus, mas na hora que um problema desse acontece, ele chega junto, ele na verdade ele está junto, basta que a gente acesse ele, e foi o que eu resolvi fazer com ela, com minha família, e a gente está conseguindo enfrentar todo esse desafio com bom ânimo, com coragem, com força e com fé. E é por isso que eu acho que a gente vai conseguir vencer. Você é um homem de muita fé, isso é notório. Você já viu o que Deus pode fazer. E se você fosse Deus por um minuto, o que você faria? Olha, é até ousado, né, me colocar no lugar de Deus, mas coincidentemente nesse meu livro eu me coloco muitas vezes no lugar dele. Eu faço as frases e coloco assinado Deus. Mas assim, o que eu faria, talvez eu não faria diferente do que ele faz. É o que eu busco como ser humano. Ser realmente... Nós somos a imagem e semelhança dele, e eu busco como ser humano fazer isso na prática, me sentir assim na prática. Então, Deus é aquele que tem compaixão, tem misericórdia, ele tem piedade, ele é aquele ser que perdoa, é um ser em ato puro, que ele está à disposição
de qualquer ser humano na hora, principalmente das dificuldades. Então, assim, se eu pudesse, eu acho que ele não pode fazer isso, eu eliminaria completamente o mal do mundo. Mas é o que ele tenta fazer. O problema é que o mal sempre vai existir e sempre vai existir essa briga, mas eu acredito que no fundo, o bem sempre tá vencendo de alguma forma. Então, assim, respondendo de forma mais objetiva, eu faria o mesmo que ele faz. Eu estaria sempre à disposição com um sentimento de compaixão, piedade e misericórdia para qualquer ser humano, por mais pecador que ele seja. Você que é seguidor do Alexandre, entre esses 900 mil que o seguem, talvez não conhecesse esse lado dele mais religioso e emotivo como ele tem se demonstrado aqui. Por falar em emoção, o que faz o Alexandre chorar? Rapaz, ultimamente eu tenho acessado muito essa minha face chorão. Mas o que faz eu chorar é ver realmente assim o sofrimento muitas vezes das pessoas que eu amo. Então, não só isso, eu tenho chorado de emoção de uma forma positiva também, não só de tristeza. Eu diria que eu até tenho chorado menos de tristeza, eu tenho chorado mais por conta de estar conseguindo superar muitas vezes esses desafios tão difíceis que a vida nos impõe. E assim, eu olhar para minha esposa e ver ela tão nova, com tantos desafios físicos, né, com tantas dores físicas, psicológicas, com catéter para colocar quimioterapia, tendo que tomar injeção todos os dias. A gente passou 3 meses tomando injeção, usando uma colostomia tão nova. Então, assim, isso me faz chorar. Mas, ao mesmo tempo, ver a superação e a união e a áurea de amor que se criou dentro da nossa família depois desse sofrimento também é motivo de me fazer chorar. Olhar para minha filha, que ficou 20 dias na UTI, e vendo ela saudável, vendo ela lutando desde o primeiro dia para sobreviver e para estar hoje junto com a gente lá, já completando 2 meses, também me faz chorar. Então, assim, de certa forma, o sofrimento das pessoas me emociona muito, principalmente aquelas que eu tenho mais contato, que eu amo, e o enfrentamento desse sofrimento e a superação disso também é algo que me emociona. Qual é o legado que você espera deixar para suas filhas? Ou para outros filhos que ainda vêm? Na verdade, eu acho que já fechamos aí a porta, né? A porteira, né? Por conta desse problema, ela não pode mais engravidar. Mas assim, a gente pretendia ter 2 filhos, graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade. Eu quero deixar de legado para as minhas filhas e para a minha família, né? Sobretudo para as minhas filhas, esse exemplo de que a vida humana ela não se resume somente aqui nessa vida na Terra, nessa vida material, mas ela tem um arco de transcendência e que tem que ser considerado. A vida humana ela é realmente eterna e eu acredito até que a transcendência espiritual da vida humana ela seja até a maior parte e é a parte mais importante. Então eu quero deixar para minhas filhas essa mensagem de que é preciso encontrar os prazeres espirituais dentro da vida humana. É preciso se sensibilizar muito com a realidade que nos circunda, com a realidade de sofrimento das pessoas. É preciso que a gente tenha compaixão com as dores do outro. É difícil colocar e sentir a dor do outro. Mas, sobretudo, eu quero que elas enxerguem que, acima de tudo, é preciso você valorizar o chão que você pisa, a realidade, a circunstância que te cabe e enfrentar aquela circunstância, por mais difícil que ela seja. Não desistir, sabendo que a vida ela tem um fim, uma finitude, é você colocar todo o amor que você tem dentro do seu peito e transbordar aquele amor no sentido de servir o outro, se doar para o outro e olhar para o outro como um projeto de vida e ver nele alguém que possa melhorar ou se tornar perfeito e durar nessa vida o máximo possível. Então, se minhas filhas conseguirem ter essa ideia, esse pensamento, para mim, eu acredito que eu já vou deixado aí o meu legado e vou estar feliz com isso. Ótimo. A gente tem falado de
coisas assim um pouco pesadas. Mais profundas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, mudar completamente o nosso foco, te perguntar o seguinte. Você é um humorista nato. Talvez nem você saiba disso com tanta intensidade, mas você é um humorista nato. E eu quero perguntar, onde é que, o que é que faz o Alexandre disparar a sorrir? Assim, é algum tipo de fato assim que já lhe aconteceu? O que é que lhe diverte? Eu sou aquele nordestino nato mesmo. O humor que me deixa, que me faz transbordar, que me faz rir, de doer a barriga e dar cãibra aqui na musculatura da face, é aquele humor mais simples, é o humor mais bobo. É o humor do Tiririca, por exemplo. É o amor, falei amor? Ele tá falando tanto de amor, né? É o humor do Tiririca, é o humor do João Cláudio aqui, que é um pouco mais inteligente, mas ele não deixa de ter aquelas nuances simples aqui da vida interiorana, do Amaury Jucá, pessoal da nossa terra, né? Do Dirceu Andrade. Então são essas coisas mais bestas, mais bobas, assim, um áudio bobo de alguém que é anônimo, a gente recebe muito no WhatsApp, falando uma realidade, assim, um coronavírus desse que está nos assolando, que às vezes parte, né, o brasileiro ele tem os memes que ele cria. Então, assim, essas coisas mais simples é que me fazem rir de bolar. Você se baseia em qual tipo de leitura, qual tipo de conteúdo para você se enriquecer e trazer essas coisas que você traz para os seus internautas? No início eu lia muito Cecília Meirelles, os poetas mais, digamos assim, mais profundos, né? Cecília Meirelles, a própria Clarice Lispector. Bom, o Braulio Bessa é um poeta que ele tem uma profundidade e ele é do cordel. Eu peguei no início, me inspirei muito nele. Mas hoje eu estou estudando um pouco mais assim, a própria filosofia mesmo. Assim, eu estou indo a fundo na filosofia, os livros dos santos, a própria Bíblia. Eu tenho lido muitas passagens bíblicas, provérbios. Então, talvez não pareça, porque a minha linguagem é muito simples, mas assim, é nessa base que eu estou buscando essa profundidade, e aí que vem um pouco do desafio. É tirar da profundidade e filtrar nela algo mais simples para que o meu público possa entender e não fique tão pesado, ou só eu entendendo a minha piada ali, ou a minha mensagem rebuscada ou revestida de humor. Então é mais realmente nos filósofos mais antigos aí, né? Tem os mais modernos também, que eu gosto, alguns deles, Leandro Carnal, o próprio Clóvis de Barros. Então, assim, e na Bíblia e nos livros religiosos. E quando foi que você descobriu que dava para fazer tudo isso, tratar de filosofia de uma forma tão profunda, tratando isso, colocando essa pitada de humor? Quando foi que você conseguiu ter essa sacada? A questão do humor, você falou, você é um humorista nato, eu nem sei. Talvez quem vem de fora acaba tendo essa impressão melhor do que a gente, mas eu tenho o meu irmão, por exemplo, o mais novo, ele eu diria que ele é um humorista nato, Marcelo Noleto. Ele gosta realmente, ele até cria alguns personagens, algumas coisas e tal. Talvez eu tenha puxado um pouco disso, né? A minha família, o meu avô, ele gostava também de poesia e de tirar ali um repente, fazer uma graça e tal. E nas minhas postagens, geralmente eu não colocava essa pitada de humor, esse tempero de humor. Apesar de que eu tinha, vez ou outra, umas sacadas interessantes. Só que aí, bem recente, sei lá, pouco mais de 4, 5 meses, eu comecei a responder as perguntas e respostas que o próprio Instagram... Aquelas perguntas são verdadeiras? São verdadeiras. São verdadeiras? Verdadeiras. Muita gente pergunta, não acha que são perguntas criadas, mas... Eu por exemplo, tenho que admitir que eu pensava que eram criadas. Não, assim, eu nem teria essa criatividade de fazer tantas perguntas criativas como a cara. É por isso que a rede social é interessante, porque ela é uma interação mesmo, uma rede social. Eu dependo muito do meu público para poder... É como se o seguidor fosse uma ponte para eu poder, inclusive, brilhar dessa forma. Certo. Porque se eu não tivesse essas perguntas interessantes, eu nunca conseguiria ter essas respostas, né?
Então, assim, eu resolvi, e foi uma coisa que veio, eu não sei de onde, começar a fazer caretas, as caras e bocas, né? Pra Fazer umas responder, animações, né? fazer De umas fogo, assim, sim, né? aí o Instagram ele dá esses filtros e eu fui evoluindo nas animações e tal e tal. E aí ficou uma marca. As pessoas, Você inclusive... trabalha com uma equipe ou é você sozinho? Não, eu tenho uma equipe, mas a equipe para cuidar da carreira, Sim. mas para fazer as postagens sou eu ainda. Certo. Sou eu ainda. Lógico que tem alguns projetos, alguns produtos que eu tenho de curso e tal, que tem uma equipe que trabalha com a questão do tráfego, para fazer impulsionamento de postagem e tal. Mas assim, postagem, responder seguidor, tudo sou eu ainda. Ah, certo. Eu queria só que você me falasse para os nossos internautas. Claro, quem quiser se aprofundar, vai lá no Instagram, né? Do Alexandre Noleto, que você vai se deleitar com as tiradas dele. Mas eu queria que você falasse umas dessas publicações mais engraçadas, essas perguntas e as suas respostas. Lembra-se de cabeça? Não, eu tenho que olhar. Eu não lembro. Mas tem de uma assim cabeça. que lhe chamou mais a atenção. Aquela que quando você viu, diz essa aqui... O que eu vejo, não especificamente uma, mas o que eu vejo há uma predominação assim, muito grande, até assustador, de... Primeiro que o tema traição é um tema que todo mundo... me chamou muita atenção também isso É aí. impressionante. Como falou de traição, todo mundo quer ver, e na hora que eu abro a caixinha de pergunta, é o tema que mais aparece, é traição. E o mais curioso, né, o meu público, 90% do meu público é mulher, então assim, a quantidade de mulheres traindo também está sendo. Sua mulher não tem ciúme desse... A minha mulher, ela já se acostuma. Bem, ela disse que já se acostumou, acho que a mulher nunca se acostuma, mas ela já foi mais ciumenta. Hoje a vida vai transformando, ela vai vendo também a segurança, vai vendo como é que é a minha postura. Muitas vezes a gente se mantém numa postura um pouco mais de distância, porque a rede social ela é uma porta aberta exatamente para devastar os relacionamentos, né? Muitas vezes é a partir de um direct, a partir de uma mensagem, a partir de um emoji de olhinho de coração, um beijinho, que começa a vir ali um possível relacionamento, não é, adúltero ali. Então, assim, ela tem, mas eu acho que ela já controlou muito. E assim, ela vê como é que tá, né? Ela vê, realmente, é uma quantidade absurda de mulheres. E aí tem até uma nova modalidade que eu acho curioso, que não é mais a amante. Muitas delas falam assim, eu estou namorando um homem casado. Ou seja, elas passaram de amante para namoradas de homem casado, né? Aí eu brinco muitas vezes, olha, você está namorando, então me fala aí, quando é que vai ser o noivado, quando é que vai... Quer dizer, então que você vai casar com um cara que é casado, e o cara vai casar de novo, né? Então é uma coisa louca. Mas é esse tema que mais eu observo nessas perguntas e respostas aí. Alexandre, esse seu livro, eu queria que você, vou mostrar mais uma vez, queria que você dissesse para quem tiver interesse, onde é que adquire esse livro, o preço, se você quiser dizer também, né? Esse livro, eu não tenho exatamente o valor dele aqui, mas ele é mais ou menos R$30, 30, 35 reais. Um preço bem acessível, né? Ele tem em todas as livrarias do Brasil, né? Nas principais, tem na livraria Leitura, aqui em Teresina tem na Universitária, nas duas universitárias, tanto no Shopping Riverside quanto no Teresina. Tem também na livraria Cultura, né? Que aqui não tem. Leitura, Cultura, Saraiva. E você pode também receber em casa se você quiser comprar pelo site da Saraiva, pelo site da Amazon. É só entrar na Amazon.com e você colocar lá, você está na lista da Bíblia de Deus. No meu Instagram tem um link já na bio, abaixo da foto de perfil. Você já clica, já entra direto, já pede lá. Eu costumo dizer que você pede o seu e pede o outro para dar de presente, porque a mensagem tem que tem que se multiplicar. Alexandre, a gente já está partindo para o final da nossa conversa, mas eu queria, antes de a gente encerrar, lhe fazer uma pergunta. Certamente, quando você começou esse trabalho, você pensou, talvez, uma coisa mais de prazer, uma coisa mínima, e hoje ela já se expandiu e certamente vai se expandir muito mais. Onde é que você acha que você vai parar com esse trabalho?
Olha, realmente eu deixei muitas coisas que eu fazia por conta desse trabalho. Ele era um hobby e se transformou num trabalho, de fato. Eu era professor de faculdade, eu era, né, sou fisioterapeuta, mas atuava como fisioterapeuta. Deixei a atuação de fisioterapeuta, deixei a faculdade, né, e para me dedicar a isso. O que eu quero hoje digamos assim, virar a chave. O foco principal é no amadurecimento pessoal. Ajudar as pessoas a amadurecerem, a ganharem maturidade afetiva, espiritual e emocional. Porque eu acredito que um dos principais problemas de relacionamento, os relacionamentos interpessoais, não são amorosos, por conta da imaturidade das pessoas que se relacionam. Então, quando um ganha maturidade, ele consegue salvar um relacionamento, muitas vezes. Sobretudo o relacionamento amoroso. Então, assim, eu falo muito para a mulher, porque meu público é sua maior parte mulher, mas a mensagem, ela não tem gênero. Ela é o que? É uma mensagem de maturidade, aceleração de maturidade afetiva, espiritual e emocional. E o que eu me vejo fazendo é isso, através das redes sociais, da capacidade que a internet tem de você escalar essa mensagem, eu consegui destravar ou virar a chave de milhares de mulheres, milhares de pessoas em relação a esse ganho de maturidade afetiva. E eu pretendo também fazer isso, e já faço, mas aumentar o volume pessoalmente, através das palestras, através dos cursos, através das imersões que a gente vai fazer e pretende fazer, Brasil afora e até fora do Brasil. Se alguém quiser entrar no teu Instagram, acompanhar tuas postagens, fale para os nossos internautas como é que ele faz. Então, o meu Instagram é @Alexandre Noleto, Noleto com 2 L's, né? Alexandre Noleto. E assim, no Instagram você pode mandar direct, a gente recebe uma demanda gigante de direct lá, mas em sua maioria eu consigo ver. Se você quiser me contratar para alguma palestra, se você quiser me chamar para algum bate-papo, ou para levar essa mensagem para uma escola, ou para um grupo de pessoas, fique à vontade, me manda direct. Eu tenho uma cota de palestra, inclusive, que é beneficente. Durante o ano eu faço questão de ministrar essas palestras, porque a ideia maior é exatamente servir e doar o dom que Deus me deu, em prol de ajudar essas pessoas a ganhar maturidade. Para a gente encerrar, eu queria que você se dirigisse para nossas câmeras e fizesse uma mensagem bem bonita para os nossos internautas, as pessoas que acompanham o nosso canal. Eu queria agradecer mais uma vez, Walter, o convite, né? Dizer que eu adoro, isso aqui é o que eu faço hoje, e eu adoro quando eu recebo um convite, sobretudo de pessoas que falam com o coração, que falam com a verdade, como você, como esse projeto está sendo. Então, eu sei que o YouTube fica lá, e aí, vez ou outra, uma pessoa acaba entrando nessa entrevista e dizer para você que está me assistindo aqui, que está nos assistindo, que, a vida, ela, como eu falei, ela tem um arco de transcendência, a vida ela não termina aqui, a vida é uma vida eterna, é uma coisa mais profunda, mas, acima de tudo, é você valorizar as circunstâncias que te cabem, o chão que você pisa, enfrentar o dia a dia, as rotinas que muitas vezes a gente foge delas, elas, na verdade, são altamente benéficas para a gente, porque é quando você se instala na sua rotina e faz isso diariamente, ano após ano, que você cria raízes e você consegue, inclusive, se fortalecer. Quando você não tem uma rotina, quando você foge dessas rotinas, foge da realidade que te cabe, você só se enfraquece, você busca muitas vezes uma felicidade que não tem consistência, e você vai sempre manter aí um vazio existencial, um vazio afetivo dentro do teu peito. Eu tenho uma poesia, ela demora mais ou menos aí um minutinho. Fica à vontade. Eu não tá com tempo que eu não declamo ela, e eu vou tentar falar para o público aqui, porque é uma poesia que fala, de certa forma já está com alguns anos que eu fiz, mas ela retrata a realidade de hoje, que fala da questão de você curtir muito as pessoas, curtir muitas postagens, né, dar muito like, mas deixar de se curtir, deixar de curtir a própria vida e de se cuidar. E a poesia, ela diz assim: a vida é curta, por isso se curta. Encontre um tempo para você,
algo que te dê prazer, uma vida equilibrada, alimentação balanceada, hábitos saudáveis trazem resultados incomparáveis. Praticar esporte reduz o risco de morte. Natação, futebol, musculação, voleibol, qualquer um, ou mais de um. Mas pratique e se dedique. Pense mais em você, goste mais de você. Se arrume, use o melhor perfume. Não espere a festa chegar. Roupa bonita é para se usar, para ir num cafezinho ou num barzinho, tanto faz. Importa só o bem que isso te faz. E é aí que está a felicidade. E isso vale para qualquer idade. Esse é o caminho. E sabe, cabe até um vinho, faz bem para o coração. E junto com ele, um violão e uma bela canção. Porque a vida não é só profissão, não é só razão. A vida, minha gente, a vida também é emoção. A vida também é emoção, é paixão. É isso. Parabéns. Titubeei um pouquinho aí no final, mas valeu. Eu agradeço imensamente ao Alexandre Noleto por essa nossa conversa. Irmão, tem que ser com o cotovelo, porque nós estamos no auge da infestação do coronavírus, né? E não podemos nem, pela primeira vez, não posso dar um abraço no meu entrevistado. Pois é, mas... Eu queria agradecer, como eu já falei, imensamente ao Alexandre por essa conversa. Agradecer a Terno Companhia, que sempre me investe para as nossas entrevistas. E hoje, em especial, como já falei no começo da nossa conversa, agradecer aqui ao Empório do Zé, que é esse lugar maravilhoso. E convidar, quem não conhece ainda, vir aqui, porque eu garanto, é muito bom. E agradecer a audiência de vocês, pedir àquelas pessoas que não se inscreveram ainda, que se inscrevam, agradecer os que já estão inscritos. Coloquem lá o dedinho dos likes, ative o sininho das notificações e torne o nosso canal, como sempre, maior e melhor. Enquanto isso, a gente segue por aí, jogando conversa fora. Jogando conversa fora, cultura que não tem hora, palavra que o vento ecoa e espalha e faz a história.